Capítulo 6: As janelas da memória, o armazém de informações. Definição: as janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancoraram para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória digital. Na memória humana, temos acesso às áreas específicas que chamamos de janelas. Uma janela é como se fosse uma residência. Cada residência tem características básicas que a definem, como arquitetura, espaço, quadros, roupas, eletrodomésticos. Do mesmo modo, as janelas da memória têm centenas ou milhares de informações que as caracterizam. Deslocamento da personalidade. No livro Armadilhas da Mente, comentei que a intencionalidade não muda a personalidade. É provável que todos nós, cedo ou tarde, já tenhamos tentado mudar alguma característica doentia da personalidade e falhado. Até psicopatas tentam se refazer em algum momento, mas falham. Existe um consenso na psicologia de que a personalidade não muda. Na realidade, esse consenso, que alguns consideram uma tese, não tem fundamento, não se sustenta. A personalidade não é rígida, não é linear. Ela está em processo de mudança, ainda que seja na forma de microtransformações. A personalidade se desloca ou se transforma quando se muda a base das janelas da memória e quando o eu é equipado para ser líder de si mesmo. Os ataques de pânico, por exemplo, têm grande chance de descolar a formação da personalidade, porque formam janelas killer poderosas, encarcerantes, capazes de construir um núcleo de habitação que sequestra o eu. A pessoa que vivenciou uma síndrome do pânico, ataques repetidos pelo menos uma vez por semana, nunca mais será a mesma. Poderá se tornar um humano muito melhor, mais dosado, sereno, altruísta após a superação da síndrome. Mas as mudanças estruturais da personalidade indicam que sairá do processo diferente. Uma pessoa que passou por uma guerra e vivenciou atrocidades sairá com deslocamentos importantes em sua personalidade. A intencionalidade do eu não muda a personalidade. Se a personalidade é mutável, por que então não é fácil mudar características doentias como mau humor, impulsividade, baixo limiar para frustrações ou timidez? Por que a intenção ou desejo de mudança produz uma janela solitária e, além disso, frequentemente pobre com poucos recursos? Uma característica de personalidade precisa de um núcleo de habitação do eu, uma plataforma de janelas, um bairro todo na cidade da memória para ter sustentabilidade. Enfim, para ser encontrada espontaneamente pelos fenômenos inconscientes como o gatilho da memória. Uma pessoa é tímida ou ousada não porque seu eu determina, mas porque há milhares e milhares de janelas espalhadas no campo de sua memória. O impulsivo, do mesmo modo, tem imensas plataformas de janelas em seu córtex cerebral que são facilmente encontradas e o levam a reagir do modo bateu-levou. Dependentes de droga. Quem é dependente de droga não se torna um encarcerado pela droga química em si, mas pelo arquivamento das experiências que tem com ela. Com o passar do tempo, o problema não é mais a substância psicoativa, mas a masmorra construída dentro do eu, financiada pelas inumeráveis janelas killer espalhadas por sua memória. Pessoas dependentes recaem com facilidade porque, ainda que tenham tido sucesso no tratamento, na realidade reeditaram apenas uma parte das janelas traumáticas que contém a representação da droga. Outras janelas doentias permanecem vivas, capazes de serem encontradas durante um foco de tensão e financiar uma nova compulsão. Existe um conceito falso de que um dependente de drogas ou álcool será dependente a vida toda. Essa é, inclusive, uma das proposições dos alcoólicos anônimos e de muitos psiquiatras. Em tese, é possível, sim, deixar de ser dependente. Para isso, é preciso reeditar todas as janelas traumáticas ou killer, o que é uma tarefa difícil, pois elas não aparecem durante o tratamento. Embora o conceito seja falso, de que o dependente será sempre dependente, ele é útil para o eu viver sempre em estado de alerta. Pois numa crise, perda ou frustração, o gatilho da memória poderá encontrar as janelas doentias que ainda não foram reeditadas.
E nesse caso, se o eu não proteger a emoção nem gerenciar seus pensamentos, poderá recair e se autodestruir novamente. Se o eu for conscientizado sobre as armadilhas da mente e equipado para pilotá-la, poderá, em vez de se punir e autodestruir, usar a recaída para dar uma nova chance para si mesmo, ser mais seguro e reescrever as janelas que o enredaram. O sonho é construir bairros da memória. Usando a metáfora da cidade, são os bairros e não as residências solitárias que definem e representam as características da personalidade. A maioria dos seres humanos leva para o túmulo as características da sua psique que mais detestam, porque não constroem uma agenda para reurbanizar os bairros de sua memória que contém esgoto a céu aberto, praças mal iluminadas, ruas emburacadas, casas em ruínas. Essas pessoas não sabem que, apesar do desejo efetivo de mudança, estão produzindo janelas solitárias, as quais, quando atravessam um foco de tensão, ficam inacessíveis. Nem o eu e muito menos o fenômeno do gatilho da memória as encontram. Portanto, não conseguem dar sustentabilidade às mudanças que desejam. Tais pessoas vivem prometendo para si e para todos que vão mudar, que serão mais pacientes, seguras, proativas, generosas, afetivas, autocontroladas. Algumas choram e entram em desespero, mas continuam as mesmas. Não entendem que a maturidade psíquica não exige que sejamos heróis, mas seres humanos com uma humildade inteligente, capazes de reconhecer nossa pequenez e imaturidade e construir uma nova estratégia. Uma plataforma de janelas saudáveis, um novo bairro em nossa memória. O heroísmo deve ser enterrado. Como estudaremos, o grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Entretanto, infelizmente, se encontramos janelas traumáticas, podemos experimentar a síndrome do circuito fechado da memória e impedir o acesso do eu a milhões de dados. Essa síndrome nos faz reagir instintivamente como animais irracionais. Alice, tá rezando, filho? E desse modo leva-nos a ser vítimas de ataques de raiva, ciúmes, compulsão, necessidade neurótica de poder, de controle dos outros, de perfeição. Que estratégia você usa para ser autor da sua história? Capítulo 7. Tipos de janela da memória. Janelas neutras, killer e light. Janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, em tese sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Todas as informações existenciais registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos então fazer uma pergunta: essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com o tempo? É difícil dizer que são substituídas ou ficam inacessíveis. Como o fenômeno registro automático da memória arquiva milhares de informações por dia, milhões por ano, é factível que uma parte seja necessariamente substituída. O passado é reorganizado pelo presente, o fui pelo sou, mas muito provavelmente milhões de dados do passado organizados eletronicamente nas células do córtex cerebral ficam arquivados não no centro consciente, que chamo de memória de uso contínuo, MUC, e sim na imensa periferia da memória, que chamo de memória existencial, ME. Tenho segurança em dizer isso porque, quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, áreas importantes da MUC são desorganizadas ou apagadas. E, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso às informações antes quase inacessíveis, como o da primeira infância, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer em inglês significa assassino. Assim como o próprio nome diz, são janelas que assassinam não um corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes.
Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, um beija-flor ou uma borboleta, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de janelas, fazendo que o eu seja prisioneiro dentro de si mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Por isso, mesmo intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou outra fobia, ficam irreconhecíveis, têm reação desproporcional, incoerente e ilógica. Janelas killer são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Há vários substitutos de janela killer, como as janelas do mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobias, excesso de autoconfiança e dependência. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P e sequestram o eu do sujeito. Duplo P quer dizer duplo poder, poder de encarcerar o eu e poder de expandir a própria janela ou a zona de conflito. Em outras palavras, o poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são construídas a partir de estímulos intensamente estressantes, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killer mais importantes que furtam nossa tranquilidade. Nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Devemos fazer incursões com coragem em nossa psique e indagar se temos janela killer duplo P, que amordaçam o nosso eu e asfixiam nossas habilidades emocionais e intelectuais. Todos devemos saber que não é possível deletar as janelas killer, mas é possível reescrevê-las. Janelas light correspondem a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, luz, acender, indica, iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. O eu entra no palco quando o circo está armado. Vou comentar algo seríssimo sobre porque somos uma espécie que facilmente adoece em sua psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Quando o eu está relativamente maduro, no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e de escrever a sua história, ele já é refém de seu passado, de milhares de janelas com milhões de experiências. E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base do que somos. Enfim, quando o eu adulto tem consciência crítica como ser único, a cidade da memória está bem organizada, com núcleos de habitação que já dão sustentabilidade às principais características básicas da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático. Sem uma educação profunda, o eu, na plenitude da sua liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez que atinge cerca de 80% dos jovens. O eu pode reciclá-la, mas é um processo mais difícil que a mais delicada cirurgia corpórea. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender desde a mais tenra infância as ferramentas para se autocontrolar. Ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também o formador. À medida que é educado, deve se tornar também o educador da emoção e gerenciador dos pensamentos. A educação clássica ensina aos alunos da pré-escola à pós-graduação milhões de informações sobre o mundo em que vivemos, do imenso espaço até o átomo, mas não ensina quase nada sobre a plateia psíquica, sobre os fenômenos que nos tornam seres pensantes. É por isso que tal educação, que antes preparava para a vida,
hoje, nessa sociedade hipercompetitiva e saturada de informação, forma, com as devidas exceções, meninos com diploma nas mãos, sem proteção emocional, sem habilidade para lidar com perdas e frustrações, sem a capacidade mínima de filtrar estímulos estressantes, de ser líderes de si mesmo. Perceba que eu estou falando mais do que valores, estou falando das funções fundamentais do eu como autor da sua história. Mas esse tipo de educação é de responsabilidade dos pais ou da escola? De ambos. Não podemos lotear os alunos. Pais e educadores têm responsabilidade sobre o futuro emocional, social e profissional dos seus educandos. Muitos pais terceirizam a educação, atribuindo à escola uma responsabilidade que também é deles, o que é um erro imperdoável. Entretanto, a maioria das escolas se esquiva de assumir sua parte nesse processo. Reitero, elas se encarregam de transmitir milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas frequentemente se calam sobre o mundo que somos. Os exemplos gritam mais que as palavras. Provavelmente, mais de 90% da influência que os pais exercem no processo de formação da personalidade dos seus filhos se deve a não aquilo que falam, corrigem, apontam, mas aquilo que são, pelos comportamentos que expressam espontaneamente e que são fotografados pelo fenômeno RAM dos filhos. Quando os pais corrigem erro dos seus filhos, forma-se uma janela light solitária, e isso somente se a correção for inteligente. Porém, como vimos, as janelas solitárias não estruturam a personalidade, não formam um núcleo de habitação do eu. Faz-se necessária uma plataforma de janelas. Muitos pais perdem o respeito e a capacidade de educar porque não entendem que os comportamentos espontâneos de seus filhos formarão grande parte dessas plataformas de janelas. Pais que querem ensinar seus filhos a ser pacientes, mas eles mesmos são impulsivos, ou ensiná-los a ser flexíveis quando eles mesmos são engessados e rígidos, terão pouco sucesso. O exemplo não é apenas uma boa forma de educar, é a mais poderosa e eficiente. O exemplo grita mais do que as palavras. Um grande executivo conquista a admiração e influencia seus liderados muito mais pelos seus comportamentos do que pelas suas palavras. Quem traz suas palavras com suas ações precisa aumentar o tom de voz e exercer pressão para ser ouvido. É, portanto, um péssimo líder. Devemos ser plantadores de janela light para contribuir para a formação de mentes livres e emoções saudáveis. A reformulação do papel da escola. A escola deve ser um complemento à educação familiar. E para isso, os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores e não repetidores de informações. Pensadores filtram o que ouve, repetidores de informações obedecem às ordens, têm baixo nível de consciência crítica e autonomia. Veja o caso da Alemanha pré-nazista. Os alemães ganharam 1/3 dos prêmios Nobel na década de 1930 do século XX. O país tinha a melhor educação clássica, a melhor matemática, física, química e engenharia. Entretanto, isso não foi suficiente para expurgar Hitler, um homem culto, rude, tosco, mas ao mesmo tempo teatral. Quando ele surgiu no cenário de Goebbels, Hamel, Göring e outros, e junto com eles começou seu marketing de massa, seduziu a juventude alemã. O eu do povo alemão perdeu a autonomia. Numa situação especial, capitaneada por insegurança alimentar, fragmentação política, alto índice de desemprego, 30%, humilhação e pesadas indenizações aos vencedores da Primeira Guerra, imposta pelo Tratado de Versalhes, um pôr de suas janelas killer dominava o inconsciente coletivo dos alemães, comprometendo sua consciência crítica. A educação clássica, embora notável, não produziu pensadores coletivamente para rejeitar ou fritar drasticamente o marketing de massa. Um jovem alemão daquele tempo sonhava, amava e se aventurava como os jovens de hoje. Mas depois de anos bombardeado pelas campanhas nazistas, sua mente estava tão adestrada que ele poderia ser capaz de matar uma criança judia por não tirar o boné de sua presença, e minutos depois se preparar para assistir a um concerto musical. Como comento no livro Colecionador de Lágrimas, e em destaque no romance psiquiátrico histórico em busca do sentido da vida, Hitler e Goebbels devoraram primeiro o inconsciente coletivo dos alemães para depois devorarem judeus, marxistas, eslavos, ciganos, homossexuais e outras minorias. Tive a oportunidade de discutir esse tema num debate com alemães notáveis, numa Alemanha que hoje é um exemplo de país que respeita os direitos humanos.
Quem imaginaria que a nobre Alemanha de Kent Rangel seria protagonista daquela atrocidade? Mas a pergunta que não se pode calar hoje é: com o tipo de educação clássica atual, que forma repetidores de informações, é fissurada pelas redes sociais e atingida frontalmente pela SPA. Estamos preparados para não repetir tais atrocidades quando uma nova onda de janelas killer, capitaneada por aquecimento global, insegurança alimentar e escassez de recursos naturais, abater o inconsciente coletivo da humanidade? Minha resposta, infelizmente, é não. Formar pensadores e educar a emoção é vital e urgente.